Olá, estamos começando o Olhar Independente e no programa de hoje nós vamos bater um papo sobre um documentário etnográfico sobre uma comunidade quilombola aqui do Rio Grande do Norte. A gente vai falar sobre a comunidade do Acauã e o documentário é O Canto do Acauã. E para falar sobre esse projeto e sobre essa comunidade, a gente recebe aqui Jaia Pereira. Prazer. Seja bem-vinda, Jaia. Rosineide Santana, seja bem-vinda. E o Damião Paz, né? Obrigado. Então, vamos falar um pouquinho, né, para que as pessoas possam entender sobre esse projeto, um documentário tão importante que está rodando aí, né, o país, participando de festivais, de mostras, e hoje a gente vai conversar mais sobre ele, né? Como é que surgiu, Jaia, você enquanto diretora, né, do documentário, como é que surgiu a proposta desse filme? A ideia surgiu quando eu estava atuando como comunicadora popular num projeto de construção de cisternas realizado pela ACC, que é a Associação de Apoio às Comunidades do Campo. E aí dentro desse projeto a gente propôs a ideia para os moradores da comunidade e aí o pessoal se animou com a ideia de ter um documentário contando a história deles, né? Eu digo que durante esse projeto a semente, né, desse projeto germinou. Mas ela já tinha sido lançada um tempo antes, né? Ficou em dormência ali, né, a semente. Em 2017 eu fiz uma pesquisa para uma disciplina da graduação de arquitetura, né, na época, em que eu estava investigando sobre integração humano-natureza e tratando especificamente sobre áreas de preservação permanente, né, que são áreas que são próximas a córregos d'água. Então, dentro desse contexto ali, né, o meu objeto de pesquisa foi ali no entorno do rio Ceará-Mirim, no município de Poço Branco. Eu tive conhecimento, né, pela primeira vez sobre a história da comunidade de Acauã, que foi atingida diretamente pela construção da barragem, né? A barragem deu origem à cidade de Poço Branco, né, que foi construída bem assim aos moldes de Brasília, né, todo um aparato de engenharia mesmo para construir a cidade. E essa barragem, ela teve um impacto direto ali nas pessoas que moravam naquela região, né? Então, essa história me chamou muito a atenção, porque quando eu fiquei sabendo que teve essa comunidade que foi atingida, né, por esse racismo estrutural, né, esse racismo ambiental, então, foi uma história que eu fiquei curiosa de saber mais a respeito. E aí, anos depois, eu fui convidada, né, pela ACC para atuar no projeto, então atuei fazendo fotografia, audiovisual para esse projeto de construção de cisternas e apoio aos quintais produtivos. E aí dentro desse projeto eu pude me aproximar mais da comunidade, conhecer mais os moradores e aí despertou esse interesse de contar mais a história deles através do cinema, né, do audiovisual. A comunidade de Acauã, ela já tem muitos trabalhos acadêmicos que contam, né, relatam sobre esses enfrentamentos que eles tiveram, mas até o momento eles ainda não tinham um filme que contasse a história deles. E a comunidade fica em torno de 55 a 60 quilômetros da capital do Rio Grande do Norte, né? E a gente está aqui também com a Rosineide, né, que é moradora da comunidade, né? E também personagem do filme, né? Participou das gravações do documentário. Eu queria que você falasse um pouquinho da história, né, da comunidade. Então, a nossa associação, ela deu início em 2004, com uns estudiosos que vieram lá para a comunidade, através de Jair, que falou para a gente, né, que a gente parecia muito com os quilombos, porque ele tinha, lá onde ele morava, tinha essas comunidades. E a participação da gente no filme, quer dizer, o nosso filme, é para a gente gratificante. A gente tem conhecido, no meu caso, tenho conhecido bastantes lugares através do filme. E eu sei que, através desse filme, a nossa comunidade está sendo bem reconhecida. Está tendo um olhar diferente para a gente. Inclusive, sobre toda a nossa redondeza, sobre todo o estado, tendo uma visão diferente para a nossa comunidade, através desse filme. E uma curiosidade, Rosineide, vocês já se reconheciam ou se percebiam como quilombo, como descendentes, como quilombola, ou foi a partir da provocação que vocês tiveram essa consciência? Então, a gente não sabia que éramos quilombola. A gente sabia da nossa história,
mas não como quilombola. Através de outros olhares, de outras pessoas que chegaram e disseram, vocês são uma comunidade assim, assim, então vocês parecem muito como os quilombos. E aí, através desse rapaz, que foi Jair, aí a gente foi se auto-reconhecendo. Se percebendo, né? E buscando mais e mais. E até hoje a gente está na luta, porque a luta não foi só naquele tempo. A luta, ela continua diária. Não é só o registro, o reconhecimento, mas é a aceitação, a valorização, né? Isso. Da cultura de vocês. Pois é. A gente tem buscado bastante. Inclusive, o ano passado, 2024, a gente foi para Alcântara receber o nosso título, o título das terras, que foi entregue a gente, mas ainda falta. E a luta é grande. E já foi uma primeira batalha, né, para vocês, e como é que foi? Pronto, a gente já tem 3 títulos de terra, mas ainda falta. São 3 titulações, ainda tem mais terra para a gente receber os títulos. Sim. E o Damião Paz veio a somar nesse projeto, né, Damião? Fez a fotografia do filme, mas Damião também já tem uma relação muito forte, né, com etnias, né, com os povos originários, né? E aí, como é que foi para você participar dessa produção? Para mim, participar da produção foi, assim, um processo, né, porque eu também tenho raízes de Poço Branco, de uma comunidade que fica próxima a Cauã, né, que é Santa Fé, e a minha família é muito antiga em Poço Branco, minha família paterna. Eu tenho feito algumas pesquisas, na verdade fazem 6 anos que eu faço pesquisa genealógica, e venho aí encontrando muita documentação antiga, né, das nossas raízes, e venho também, como estudante de ciências sociais, desenvolvendo uma pesquisa através da oralidade dos meus parentes mais antigos em Poço Branco, né? E também nos livros que foram escritos por pesquisadores locais, como Raimundo Cacheado, que escreveu sobre a Cauã também, escreveu sobre a minha família, que é uma das primeiras famílias de Poço Branco, né? Então, quando eu recebo o convite da Jaya para fazer a direção de fotografia do filme, eu fico bastante feliz, né? Inclusive porque já conhecia a Cauã, já tinha uma relação, conhecia muito bem a família de Nilda, né? Já tinha feito ensaio fotográfico com eles, o Catarino, Francisco Catarino. Então, a gente tinha essa relação, né? De laços afetivos. A minha tia tem afilhados em Acauã. Eu tenho um padrinho que é de Acauã, né? Então, para mim, foi bastante importante participar dessa produção, e também acredito que, assim, agora pensando como pesquisador, como antropólogo, foi importante eu estar junto da equipe, porque em alguns momentos eu sentia que as pessoas, por saber quem eu era, de qual família eu era, sentiam mais à vontade para falar, ter algum relato, né? Apesar dos desafios que a gente enfrenta numa produção como essa, por ser algo que documental, né? Às vezes a gente está lidando com a luz ali natural, então às vezes tem que esperar, vai passar uma nuvem, espera. No outro dia acordar de 5 horas da manhã para ir gravar, e tá a equipe todinha viajando de madrugada na estrada para conseguir fazer aquela luz perfeita, aquela luz ideal, que é a luz da história da comunidade, porque a gente sabe que as comunidades tradicionais, eu como pessoa de uma comunidade tradicional, a gente entende que o dia a dia numa comunidade tradicional começa muito cedo. As pessoas se acordam muito cedo para ir trabalhar. Então, enquanto diretor de fotografia, eu me preocupava com isso, né? Tipo assim, a luz tem que ser... Tinha que viver isso e tentar captar, né? Captar aquele momento. A luz tem que ser essa de 5h30, tem que ser de 5h30 a luz, porque é como uma comunidade funciona. E você tem que estar pronto antes das 5h30 para poder captar essa luz de 5h30. E viajar, todo mundo acordado de madrugada para viajar, juntar a equipe aí, passando um carro que passava na casa das pessoas, né? Já eu mandava um carro para pegar todo mundo, para todo mundo estar em Acauã, e 5h30 começar a fazer as gravações. Então, essa experiência de estar dirigindo, ser diretor de fotografia de mais um filme etnográfico, né, que está se tornando assim a minha área que eu estou
me envolvendo mais com etnografia, né, no cinema. Então, super enriquecedor, e também está trabalhando com as comunidades tradicionais, né, que tem muitas histórias que ainda são feitas, produzidas e narradas por pesquisadores que não são da comunidade, muitas vezes pesquisadores de fora, como ela disse, pesquisador de Londrina que vem e tal. Então, no documentário, a gente tem, a comunidade tem a oportunidade de narrar por conta própria sua história. E o que eu acho mais importante no filme é que é a comunidade que conta a sua história. Nós somos apenas uma ferramenta com o nosso aparato tecnológico e o nosso conhecimento técnico, produzindo junto com a comunidade o que é a história deles. Que bacana, né? E aí, Jaya, dito tudo isso, né, quais foram os maiores desafios para essa produção? Como o Damião falou, assim, foi uma experiência imersiva, né? E os desafios, assim, foram de conciliar um pouco as datas, né? Porque envolvia muita gente, né? A gente entrevistou várias pessoas da comunidade. A princípio, a gente tinha a ideia de entrevistar os mais antigos primeiro, para entender essa memória, né? Esses desafios que eles enfrentaram, né? A ancestralidade, como é que era a vida deles na antiga Acauã. Então, isso foi meio que o norte, assim, do filme. Então, a gente entrevistou as matriarcas, né? A mãe de Rosineide, por exemplo, Dona Zuleide, Dona Ozelita, Seu Zeca, Dona Inês. Então, foi uma experiência assim, muito rica conversar com essas pessoas que têm esses relatos de como era realmente assim, a vida antigamente, né, nas margens do rio Saramirim, como foi que tudo isso transformou a vida deles, né, quando eles tiveram que se relocar para um outro local e se adaptar. E aí teve esses desafios, né, de conciliar as datas. Todo mundo da equipe, né, que atua no audiovisual está sempre envolvido em vários projetos, então tinha que ajustar a data, né, e conversar com a comunidade e acertar. E aí a gente acabou levando um pouco mais de tempo para executar o projeto devido a isso, mas assim, eu considero que tudo foi se encaixando, né? Quando a gente começou a colocar o projeto na ilha de edição, e aí a gente sentia falta, vamos entrevistar mais tal pessoa que vai trazer mais informações relevantes, né? Como a Dona Nazaré, que é a professora do Quilombo, então trouxe mais informações aí que enriqueceram a narrativa do filme, e também a gente sentiu necessidade, num outro momento, de entrevistar as pessoas mais jovens da comunidade, né? A princípio a gente estava ali com algumas das principais lideranças, né? Como Francisca Catarina, Dona Zuleide, e aí depois a gente sentiu essa necessidade de conversar com algumas pessoas mais jovens, né? Como Francisco Catarino, que tem um projeto muito interessante de leitura, assim, de incentivo à leitura para os jovens da comunidade, e também Rosineide, né? Que a gente fez um momento lá, uma tarde cultural. A gente sempre buscava fazer esses momentos de integração entre a equipe e a comunidade para ficar uma coisa assim bem fluida, bem interativa mesmo. E aí a gente fez esses momentos de reunião, né? Assim, o primeiro contato a gente fez logo uma reunião de integração, a dinâmica da teia, né? Em que cada um se conectava, né? E perguntava sobre o outro para ir se conhecendo. E aí a gente também fez essa tarde cultural em que a gente trouxe algumas fotografias, né, do processo já de gravação, né, algumas fotografias ali do making of, e para gerar mesmo essa identificação com o próprio pessoal de Acauã. E aí a gente entrevistou as pessoas mais jovens, né? Chegamos em Rosineide, que também é professora e também conhece muito profundamente, assim, né, as necessidades da comunidade, principalmente dos jovens, das mulheres. E é isso. Também teve um desafio na etapa de pós-produção, porque a gente colheu muito material. Então tinha muita entrevista, muitas falas para decupar. E o que é uma coisa boa, assim, mas para conseguir transformar isso num curta-metragem... Dá um trabalhinho. Dá um trabalho. E para além disso, a gente também teve acesso a esse acervo do professor Jair Ferreira, dessas fitas VHS, Sim. que foi um material que também, assim, engrandeceu, assim, porque transmite um pouco, assim, transporta, né? Sim. A gente que está assistindo, o filme que está vendo, transporta um pouco para esses momentos, né? De maiores enfrentamentos da comunidade Sim. e ver o quanto que a comunidade se transformou e melhorou. Perceber um pouco esse histórico, né? Enquanto que Jaya falava, a Rosineide estava com os olhinhos brilhando, olhando para ela. Como é que foi para você essa experiência? Então, foi ótimo.
você ter a oportunidade de falar para o mundo que você faz dentro da sua comunidade, que não precisa ser, vamos supor, ser um estudioso para você mudar a realidade da sua comunidade. Porque assim, eu faço parte de um projeto dentro da comunidade, em que ajuda a comunidade toda, então você vê o sofrimento das pessoas, né? Então, a nossa comunidade ela não é diferente das outras. Tem todas as preocupações, tem todos os conflitos, as coisas tudo, mas a gente tenta amenizar fazendo o que a gente pode. E nesse sentido, você trazendo a leitura para as crianças, você ensinando a eles, e você tá ali dia a dia com eles, mudando a realidade deles, é bem prazeroso. Valeu muito a pena ser quilombola, vale muito a pena ser quilombola. Meu pai e minha mãe eram agricultor e eu nunca perdi essa essência da minha agricultura. A antiga Cauã era uma terra de barro, onde produzia barro para fazer telha, tijolo. A minha avó era tapuia. Minha descendente com índio. E daí foi de onde começou essa geração de gente aqui desse lugar. Veio uma equipe de estudantes e eles estiveram aqui por muitos tempos, que incentivou o povo a procurar os direitos deles, que muita gente não sabia que tinha aqueles direitos, né? Quando eu estou no encontro de mulher, representa a mulher de Acauã. Se eu estiver no outro evento de políticas sociais, representa a comunidade de Acauã. Se eu estiver no canto que tem criança, eu vou falar sobre a criança de Acauã. E como é que a comunidade recebeu o filme, né? Depois que viu o filme pronto? Então, foi uma alegria só. Foi a tarde que a gente teve, cultural. E aí, assim, os que não foram, perderam. Mas aí o momento da pré-estreia, né? Da exibição. Foi. Mas aí foi muito alegre. E aí, quando terminou, meu Deus, era uma alegria muito grande. Era todo mundo assobiando. Você está emocionada. Porque assim, você vê a sua história e você saber que outras pessoas se importam com você, né? Porque geralmente, bem antes disso, não era dessa forma. Então, a gente tem lutado bastante e a gente tem visto a provisão que chega dessa forma, de reconhecimento. Que você luta, que você encontra e, enfim, é bem prazeroso. Sua emoção chega até a mim, viu, Rosineide? Também me emociono, falo muito, sou uma militante do audiovisual, né, e falo muito qual é o poder que o audiovisual tem, né, de transformar vidas, só pelo fato de registrar, de mostrar e das pessoas perceberem que tem tantas pessoas importantes como você, Rosineide, como a sua comunidade, e é esse o poder do audiovisual, e quando a gente potencializa para uma coisa tão boa e tão importante, né, com certeza é de ter muita emoção, viu? E você, Damião, o que é que você me diz depois do filme pronto? Eu, quando vi o filme pronto, eu me emocionei bastante, né? Porque uma coisa a gente tá ali por trás da câmera, preocupado se vai dar certo, se tá... Tentando captar aquela luz, no final você gostou da luz. Se fez imagem de apoio suficiente, se deu tudo certo, a gente não tá ouvindo o que está sendo captado, porque é outro profissional. Então, são muitas preocupações. E aí, quando a gente senta para... assistir o filme, né? Inclusive a trilha sonora é muito potente. É muito bonita, né? Uma trilha sonora original, não é isso? Mariano, e aí a gente que também é parente do Damião. Meu primo também. Todo mundo é primo de Damião. Mas aí porque justamente o Mariano também era de Santa Fé, da comunidade de Santa Fé de Poço Branco. E lá é a comunidade, na verdade, Poço Branco mesmo. Que é bem interessante comentar isso. Antes da barragem, ali praticamente quase todo mundo é parente, entendeu? Parente, né? Tirando algumas comunidades que são bastante isoladas, como a Cauã, uma comunidade muito isolada, né? Santa Fé também era uma comunidade isolada até um certo momento. Inclusive, do mesmo jeito que lá em Acauã,
existe o casamento endogâmico, primo com primo, parente com parente, lá em Santa Fé também existia, né? Meu pai foi o que não casou com uma prima, foi buscar minha mãe lá em Ceará-Mirim, né? Mas aí, por isso, né, Pepe fez um trabalho muito lindo na trilha sonora, na letra, muito potente, né? E aí sentiu também o lugar, né? Já conhecia a história, sentiu o lugar para poder entrar no clima e fazer Eu acho que vai muito disso, sabe, Érica? Você que trabalha com audiovisual, a gente que trabalha com fotografia, documental e audiovisual, quanto mais a gente sente o ambiente e as pessoas onde a gente está trabalhando, mais natural e mais fluido é esse trabalho. Então, assim, se eu puder, eu assisto todo dia, porque é muito satisfatório, sabe? E, principalmente, ver a emoção das pessoas, ao dar o depoimento, a seriedade que se faz, porque é uma luta política, não é um filme de vaidade, onde alguém está querendo aparecer por vaidade. Não, as pessoas se dedicam em aparecer, porque aquilo ali é mais uma ferramenta de luta política, de acessar recursos e direitos e de lutar pela garantia de dias melhores que vem pela frente, né? Então, ver isso, perceber isso, também ser um militante, né, das causas dos povos tradicionais, dos povos originários, e perceber que meu trabalho contribui para uma luta de um povo, isso aí é muito satisfatório. Fantástico, né? Parabéns, viu? Parabéns a toda a equipe. A gente já está encerrando aqui o nosso bate-papo, né? Mas abro espaço já para você, se quiser falar mais alguma coisa. Eu gostaria de agradecer muito o espaço, né, de estar aqui, trazer Rosineide, Damião, a toda a equipe que participou do filme. Todos contribuíram muito, assim, né? E um dos desafios também de fazer essa produção foi que fazer um filme maternando também foi uma experiência. Então, contar com todos da equipe, né? Mariano, inclusive, né, falando mais um pouco da trilha sonora, ele conseguiu captar bastante, assim, né, dos personagens que a gente trouxe, conseguir transmitir isso para o filme. E todas as pessoas que contribuíram, né, que também se envolvem muito com cultura popular, com antropologia, né, que trazem esse olhar. E para mim foi uma experiência muito rica de compreender mais da história, né, do nosso território, do Rio Grande do Norte e, consequentemente, buscar cada vez mais, assim, entender mais as nossas raízes, nossas origens e valorizar isso, né, através das ferramentas que a gente tem. Bacana, mais uma vez parabéns, né? Desejo muito sucesso e a gente espera vocês aqui mais vezes, tá bom? Para a gente conversar mais sobre audiovisual e política, que é tão importante, né, nas nossas vidas. E o Olhar Independente de hoje está ficando por aqui, mas você aí também pode participar do nosso programa e exibir seu curta aqui na TV. Entre em contato conosco através do QR Code aqui na tela ou no nosso Instagram, Olhar Independente TVU. Até a próxima semana com mais produção audiovisual. Tchau, tchau!